seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos falar da Guerra dos 30 Anos. Favor deixe seu like. Vamos começar. Conhecida por ter sido uma das principais guerras religiosas da Europa, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que envolveu potências católicas e protestantes, tem suas origens no fato da Reforma Protestante ter ocorrido, e seu estopim foi a Segunda Defenestração de Praga. As consequências desse embate direto entre forças como o Sacro Império Romano-Germânico, Suécia, Dinamarca e França ecoaram durante a história e podem ser vistas ainda nos dias de hoje. As motivações, entretanto, vão além da questão inicialmente religiosa, já que aspectos políticos e territoriais também podem ser observados. Mas onde exatamente essa guerra ocorreu? Qual era o cenário da Europa nessa época? Quais foram os principais acontecimentos, personagens e consequências dessa guerra? Conhecendo o território. O Sacro Império Romano-Germânico foi uma monarquia feudal que, tendo durado aproximadamente 1000 anos, localizava-se na Europa e ocupava alguns territórios que hoje conhecemos como Alemanha, República Tcheca, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, partes do norte da Itália, entre outros. Assim como a Igreja Católica, este império também possuía características universalizantes. Ou seja, da mesma forma que apenas um Deus reina nos céus, apenas uma autoridade, neste caso, o Sacro Imperador, deveria reinar sobre a terra. Manter o controle sobre este enorme reino era, entretanto, algo difícil de sustentar, não só devido à precária comunicação entre os territórios que o davam forma, mas também por causa da separação entre governo e igreja. Como Henry Kissinger aponta em seu livro Diplomacia, vale ressaltar que a figura do Sacro Imperador, embora buscasse justificar seus atos baseado em sua crença católica, não representava uma divindade que reinava sobre a terra, uma vez que política e religião eram duas esferas de poder separadas. Enquanto que o monarca liderava o império, o Papa era quem comandava a igreja. Esta falta de um poder central, portanto, onde líderes locais como bispos e condes, por exemplo, influenciavam de diferentes formas em diferentes locais, fazia com que o império se assemelhasse a uma colcha de retalhos. Por isso, discordâncias entre populações daquele mesmo reino eram muito comuns. O contexto que levou à Guerra dos 30 Anos. Para entender as motivações dessa guerra é necessário retroceder um pouco. Dentro do Sacro Império, em 1517, o monge Martinho Lutero apresentou 95 críticas relacionadas às práticas existentes no catolicismo, religião predominante na Europa. A publicação desse material ficou conhecida como as 95 Teses de Lutero, o que deu início à Reforma Protestante e gerou uma divisão entre povos e monarquias na Europa. Existiam aqueles, portanto, que seguiam apoiando o catolicismo, e aqueles que defendiam o protestantismo. Essa divisão religiosa, entretanto, gerou uma situação conflituosa entre os habitantes do Sacro Império Romano-Germânico. Para amenizar a situação, o Sacro Imperador Carlos V estabeleceu a chamada Paz de Augsburgo. A Paz de Augsburgo foi um tratado de paz, assinado em 1555, baseado no seguinte princípio: cuius regno, eius religio. A tradução dessa frase seria algo como de quem é a religião, dele se siga a religião. Ou seja, a religião a ser seguida por aqueles que habitam um território deveria ser a religião que o governante deste território segue. Com isso, os luteranos, protestantes, passaram a ser tolerados oficialmente no Sacro Império. O estopim da Guerra dos 30 Anos. Na Boêmia, entretanto, a situação era um pouco mais complicada. Havendo nessa região uma maioria protestante que era governada por uma autoridade católica, a solução encontrada para manter a ordem nesse território foi a criação de uma Carta de Majestade. O documento, que foi assinado pelo imperador romano-germânico Rodolfo II em 1609, garantia liberdade religiosa para os protestantes dentro do território boêmio. A partir de 1617, contudo, o então imperador romano-germânico era Fernando II, que além de carregar a fama de fervoroso católico, revogou a Carta de Majestade e fez questão de não autorizar a construção de duas igrejas protestantes. A situação ocasionou na prisão de indivíduos que protestaram contra essa decisão e, posteriormente, foi convocada uma assembleia para discutir o descumprimento do documento assinado por Rodolfo II. Esta assembleia, que aconteceu no dia 23 de maio de 1618, contou com a participação de 4 autoridades católicas e aconteceu em uma pequena sala no interior do Castelo de Praga. Como forma de retaliação em resposta à revogação da Carta de Majestade, 2 desses representantes católicos presentes foram jogados pela janela desta sala, caindo de uma altura de aproximadamente 9 metros.
Este evento, que foi o estopim para a Guerra dos 30 Anos, ficou conhecido como a Segunda Defenestração de Praga. As fases da Guerra dos 30 Anos e onde se passam. Tendo se estendido por um período de 30 anos e contado com a participação de potências da época, esta guerra é comumente dividida por historiadores em 4 diferentes períodos que denotam quem está envolvido no conflito. Item período boêmio, de 1618 a 1625. Item período dinamarquês, de 1625 a 1629. Item período sueco, de 1630 a 1635. Item período francês, de 1635 a 1648. Os 2 primeiros períodos dessa guerra representam um conflito local e movido principalmente por uma questão religiosa, enquanto que os 2 últimos retratam uma guerra continental motivada, sobretudo, pela política. A região da Boêmia, portanto, era onde atualmente está localizada a República Tcheca, e foi justamente lá onde a Guerra dos 30 Anos começou. O período boêmio, de 1618 a 1624. Iniciada a revolta, fazia-se necessário a figura de uma liderança que representasse os desejos e objetivos daquele povo. Foi então que, no dia 4 de novembro de 1619, Frederico V foi coroado rei da Boêmia. Frederico era conhecido por ser o líder da chamada União Protestante, coalizão formada por seu pai, Frederico IV, que unia os estados germânicos protestantes. Foi neste cenário que ocorreu o primeiro combate entre um exército católico e outro protestante, 2 anos após a defenestração de Praga. No dia 8 de novembro de 1620, o exército do Sacro Imperador Fernando II, apoiado por seu primo, Maximiliano I, fundador da Liga Católica, e os boêmios protestantes, liderados por Frederico V, batalharam em um território conhecido por Bila Hora, Montanha Branca, próximo da atual cidade de Praga. Este evento, que ficou conhecido como a Batalha da Montanha Branca, teria durado aproximadamente 2 horas e envolvido cerca de 47.000 soldados de ambos os lados. Em menor número, os protestantes perderam esta batalha para os católicos, o que fez com que Frederico V precisasse fugir do local. O então rei boêmio acabou por receber o apelido de Rei de Inverno, dado o fato que seu reinado havia se iniciado pouco mais de 1 ano antes de sua derrota e fuga. Embora esta tenha sido uma vitória decisiva para o poder católico, uma vez que o desfecho deu fim à revolta que havia se iniciado, este era apenas o começo de 3 longas e conflituosas décadas. O período dinamarquês, de 1624 a 1629. Foi esta primeira grande vitória e eventual expansão católica na região que, consequentemente, chamou a atenção de outras potências europeias. Uma delas era, portanto, a Dinamarca. Indo contra seus conselheiros, o rei protestante Cristiano IV, que possuía alguns territórios dentro do Sacro Império, viu nessa ocasião uma oportunidade de não só defender seus ideais religiosos, mas também de frear o avanço sueco naquela região. Cabe ressaltar que esta rixa entre dinamarqueses e suecos é anterior aos acontecimentos da Guerra dos 30 Anos, durante a chamada Guerra Nórdica dos 7 Anos, de onde a Suécia teria saído mais beneficiada. Sem conseguir grandes feitos e sendo derrotada nos combates em que se envolveu, a participação da Dinamarca na Guerra dos 30 Anos foi pouco proveitosa para os ideais propostos por Cristiano IV. A principal figura causadora da derrota dinamarquesa foi o boêmio Albrecht von Wallenstein, um general católico que lutava em nome do Sacro Império Romano Germânico. Posteriormente, Wallenstein não só fez com que as tropas dinamarquesas deixassem o território boêmio, como também os incomodou, inclusive, em seu próprio país. A política para além da religião. Como dito anteriormente, as 2 primeiras fases da Guerra dos 30 Anos são motivadas primordialmente por razões religiosas, onde católicos enfrentaram protestantes. Contudo, outro fator é acrescentado a este cenário durante as 2 seguintes fases, o equilíbrio de poder. Além da disputa religiosa que permeia os conflitos, o aumento de poder do Sacro Império começou a representar uma ameaça política a outros estados, dentre eles a França. Armand Jean Duplessis, mais conhecido como Cardeal de Richelieu, era ministro do então rei francês Luís XIII. Diferente de tantos outros líderes religiosos, sua prioridade era a proteção do reino ao qual pertencia e não a religião que representava. Nascia, então, a chamada Raison d'État, razão de Estado, ou interesse nacional, como é conhecido nos dias atuais, onde os objetivos nacionais, portanto, estariam acima dos ideais religiosos para o cardeal. O interesse nacional francês, sendo a proteção da sua própria existência, fez com que Armand Duplessis, o ministro cardeal,
enxergasse nos protestantes, em especial, no então rei da Suécia, uma possibilidade de aliança que buscasse frear o avanço Habsburgo na Europa continental. O período sueco, de 1630 a 1635. Definido não só pela participação sueca, mas também pelo apoio francês, é durante este período de alianças improváveis que o curso da guerra começa a mudar. Observando as seguidas vitórias católicas e temendo um provável avanço até seu território, o rei sueco protestante Gustavus Adolphus, conhecido como o Leão do Norte, viu-se obrigado a participar da guerra. Eram dois os principais interesses do monarca sueco: a defesa do protestantismo no norte germânico, o que garantia a proteção da religião em seu próprio reino, e a garantia de proteção do Mar Báltico, que era por onde a Suécia desde 1629 controlava boa parte da rota comercial. Foi então que em 1630, acompanhado de aproximadamente 4.000 soldados, Gustavus Adolphus desembarcou na Pomerânia, região ao norte germânico, e deu início em sua incursão ao território germânico. Conhecido como o pai da guerra moderna, o rei sueco é considerado um precursor no uso de artilharia móvel no campo de batalha, o que garantia vantagem e facilitava o deslocamento durante o avanço de seu exército. Em janeiro de 1631, foi assinado o Tratado de Barwald, onde a França se comprometia a pagar 1 milhão de libras francesas para que o exército de Gustavus Adolphus continuasse batalhando. A participação sueca na Guerra dos 30 Anos é fundamental para estabelecer o país como uma potência. Algumas das batalhas mais conhecidas deste período são a Batalha de Breitenfeld e a Batalha de Lutzen. A primeira, ocorrida em meados de setembro de 1631, é tida como a primeira grande vitória protestante, onde estima-se que 39.000 soldados protestantes derrotaram um exército de 35.000 católicos. Tal vitória teria então incentivado uma aliança entre os povos protestantes da região dominada pelo Sacro Império Romano Germânico. Já a Batalha de Lutzen, que aconteceu em 16 de novembro de 1632, é conhecida por ser a última liderada pelo rei sueco. O principal objetivo ainda era enfrentar os exércitos do Sacro Imperador Fernando II que, nesta ocasião, estavam sendo liderados por Wallenstein. Durante a batalha, porém, Gustavus Adolphus, conhecido por acompanhar seu exército nas linhas de batalha, perde a vida. A falta de uma liderança tão marcante como a do Leão do Norte fez então com que o papel da Suécia na guerra se invertesse com o da França. O período francês, de 1635 a 1648. O principal fator que preocupava o cardeal de Richelieu era o avanço do poder da dinastia Habsburgo, que colocava a França em segundo plano na geopolítica europeia. Apoiar os protestantes em território germânico ainda era, portanto, a melhor forma de fazer com que a influência francesa não diminuísse cada vez mais. Os anos seguintes à morte de Gustavus Adolphus, entretanto, não foram um período de grandes vitórias como os anteriores. Foi a partir desta dificuldade em garantir suas conquistas de até então que, invertendo os papéis, a Suécia passou a financiar uma investida francesa em território germânico. O ano de 1635 marca o início da participação direta da França no campo de batalha da Guerra dos 30 Anos. Estima-se que o rei francês Luís XIII, auxiliado por seu ministro e aliado não só à Suécia, mas também aos Países Baixos e a grupos de protestantes germânicos, tenha formado um exército de mais de 120.000 soldados. Além disso, a França declarou guerra também à Espanha e Áustria, que nesta época eram controladas pela dinastia dos Habsburgo. Sendo este o período mais longo da guerra, é também o mais sangrento. Uma série de conflitos começou a se espalhar pela Europa continental e, com isso, não apenas a guerra em si era responsável pelas baixas, mas também suas consequências como a fome e os surtos de doenças. Vale lembrar que, como forma de aumentar suas tropas, todos os envolvidos na Guerra dos 30 Anos contavam com numerosos soldados mercenários. A matança e destruição crescia então cada vez mais, já que o pagamento a ser recebido por esses soldados era justamente os eventuais saques de suas invasões. Com o tempo, as tropas francesas começaram a ganhar mais espaço, fazendo com que um acordo de paz estivesse cada vez mais próximo. No dia 15 de fevereiro de 1637, morre o então Sacro Imperador Fernando II, o que leva seu filho, Fernando III, a assumir o trono do Sacro Império. Já em 1645, em uma região germânica chamada Westfália, autoridades representantes de ambos os combatentes da guerra se reuniram. A intenção era a busca de um acordo que pusesse um fim à guerra, o que aconteceria apenas 3 anos depois. O fim da Guerra dos 30 Anos e as suas consequências.
Durante o reinado de Fernando III, foram assinados os chamados Tratados de Münster e Osnabrück, ocasionando a chamada Paz de Westfália no ano de 1648. Devido diversas perdas sofridas por todos os envolvidos, direta e indiretamente, não é possível apontar um lado como o grande vitorioso e o outro como o derrotado. Porém, as consequências de longo prazo que vieram com o fim da Guerra dos 30 Anos indicam a França como a potência mais beneficiada. Além disso, estes tratados faziam com que aquele fosse o início do declínio do Sacro Império Romano-Germânico, uma vez que o imperador passava a não possuir mais autoridade sobre os príncipes de seus territórios. Este ano é um marco importante no estudo das relações internacionais, uma vez que é a partir destes acordos firmados pelas potências europeias que nasce uma nova ordem mundial, baseada não mais exclusivamente em fatores religiosos, mas principalmente pela interação entre os estados soberanos. A dinastia dos Habsburgo também foi influenciada pela Paz de Westfália, uma vez que a Holanda, até então dominada pela coroa espanhola, recebeu a sua independência, bem como a Suíça que era controlada pelo Sacro Império. Outro resultado deste redesenho que o mapa europeu sofreu foi o aumento territorial do Reino de Brandemburgo, espaço onde, anos depois, teria início a unificação alemã. Foi também neste período em que o território da Alsácia foi anexado à França, o que futuramente seria alvo de disputa, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial. Embora tenha sido o inicial motivo pelo qual os conflitos tiveram início, e ainda fosse um fator de grande importância naqueles territórios, após a Guerra dos 30 Anos, a religião perdeu grande parte do protagonismo que exercia até então sobre os interesses políticos das potências europeias. A partir deste momento, portanto, não apenas o calvinismo passou a ser aceite no território, mas também um certo nível de liberdade religiosa passou a existir, como forma de manter a estabilidade política. Apontar o número exato das mortes causadas por esse conflito que tomou conta de todo um continente é algo praticamente impossível de se fazer, principalmente por se tratar de um período em que a comunicação era algo precário. Porém, baseado em documentos da época, estima-se que o número de vítimas seja algo entre 3 e 9 milhões de pessoas. De forma proporcional, este conflito matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. A Guerra dos 30 Anos foi, portanto, a última grande guerra religiosa que tomou o continente europeu.